acolhido, cuidado aqui desde o começo dessa casa. E eu tenho certeza que tem algo de Deus na nossa vida nessa noite. Amém? Vamos orar. Estenda a mão para frente. Pai, te louvamos, Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor nos preparou para essa noite. Estamos aqui. Derrama sobre o teu filho a tua graça, a tua unção, prepara o nosso coração para que possamos receber mais de ti nessa noite. Sabemos que o Senhor marcou, preparou esse tempo. E nós clamamos pela tua graça, pelo teu favor e pelo teu agir em nós, através do teu filho. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Amém. Impressão minha ou vocês estão parecendo mais magro? Fala isso, todo mundo fica feliz, até o magrinho fica feliz. Outro dia um irmão falou, já não posso dizer o mesmo de você, pastor. Falei, sua mãe te ensinou modos, não? Não, é sério, esses dias voltei de férias, um pouquinho mais cheinho. Alguém falou, pastor, o senhor está mais gordinho. Eu falei, você acha que eu não sabia antes de você falar? Mas glória a Deus, temporário. O Milton estava pensando como é terrível ficar conversando no culto e apresentar duas vezes os visitantes sem perceber, né? Como era eu que estava conversando com você, eu peço desculpa. Gente, sobrenatural está chegando, vocês estão empolgados ou não? Vai ser top. Eu sei que tem nomes que vocês não conhecem, mas acredite, gente, esse povo é selecionado a dedo, né? Muito bem escolhido, é gente que vai fazer diferença. E eu tenho certeza que vai ser um fim de semana único, especial, marcante. E nós vamos fazer um esquenta aqui hoje. Preparar o nosso coração para o fim de semana, que vai ser um tempo especial. Mas antes, eu quero primeiro dar uma notícia boa e uma ruim. Eu não sei qual que eu dou primeiro. Eu vou começar pela ruim, que aí melhora depois. A ruim é que eu não vou falar o que o pastor Milton disse que eu falaria. Apesar que fui eu que disse para ele dizer o que eu falaria. Mas eu mudei, na verdade me mudaram, o Espírito Santo me mudou. Pastor, qual a boa notícia? A boa é que eu vou ter que voltar outro dia para cumprir aquilo que eu prometi, que a gente não pode ficar devendo nada para ninguém. Então nós vamos combinar um outro momento para isso, mas ontem eu fiz questão de compartilhar também no nosso Alcance Mais, e nós tivemos uma ação muito gostosa do Espírito Santo. Enquanto eu falava, eu entendi Deus dizendo, que eu poderia e deveria remanejar o que eu organizei. Acreditei que ia ser bom, e acredito que se a gente fizesse ia ser bom. Mas obedecendo a Deus vai ser melhor, com certeza, amém? Então deixa eu falar rapidinho de algo importante aqui antes de eu pregar. Eu quero dar uma boa notícia. Em 2009 eu lancei um livro, que foi um material que nós tivemos uma boa distribuição, chamado De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Quando as pessoas me perguntam sobre a importância do livro, eu digo, gente, quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus não hesitou. A resposta dele foi, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e força. Por aí a gente já vê a importância do assunto. Quando inicialmente eu lancei o livro, ele tinha 8 capítulos. Mas eu dizia para as pessoas à minha volta, ainda vou escrever mais 2. Eu disse, eu tenho o título dos 2 capítulos que faltam, eu só não tenho a mensagem. Eu dizia para os outros, um deles vai chamar Escravo por Amor. E essa é uma mensagem que Deus me deu depois a respeito do servo da orelha furada, e aí nós ampliamos o livro. Mas tinha um capítulo, que eu tinha o título dele, que eu gostaria de chamar de Amor Total. E eu nunca escrevi esse capítulo. Por que eu não escrevi? Porque eu já aprendi que a gente prega as nossas convicções e nunca as nossas dúvidas. E eu tinha uma dúvida crucial. No livro de Deuteronômio, a palavra de Deus diz, o próprio Deus estabelece isso como ordenança, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E olhar para esse texto, eu dizia, puxa, essas 3 declarações, dá até para a gente falar não só de amar, com amor total, mas com todo o amor que nós podemos, mas também em cada área do nosso ser. Eu queria até na época fazer um paralelo, de coração, alma e força, com espírito, alma e corpo, o nosso ser completo. Mas aí esbarrava na declaração de Jesus no Novo Testamento, que na hora de citar esse texto, ele aumenta uma declaração que não tem no texto original. Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e forças. E eu ficava me perguntando por que Jesus botou esse entendimento no meio, se não tem no texto bíblico.
né? E o que eu achei curioso é que em toda pesquisa eu nunca achei material, comentário, que pudesse nos ajudar a entender. Porque aparentemente Jesus fala o que não está lá, defendendo o texto está lá, né? E como que isso nunca foi questionado ou contestado, tipo, qual a razão, qual o motivo. E durante anos eu ficava processando isso. Um dia meu filho, que já está há quase 4 anos fora, se preparando aí para o ministério, estudando, fazendo teologia, ele estava conosco. Eu falei, filho, eu gostaria muito que você compartilhasse uma palavra com a nossa igreja. Ele falou, claro, pai, fico feliz. Eu falei, assim que você tiver algo no coração, eu quero que você faça o que é de costume. Você traz para mim, nós vamos conversar e ver como é que está isso, né? Você está iniciando sua carreira de pregador, eu quero dar uma espiada antes, eu não quero ter que te avaliar depois. Então ele me trouxe o material. Quando ele trouxe, eu enlouqueci. Porque o garoto estava respondendo aquilo que durante anos eu nunca consegui achar uma resposta. E ele apresentou aquilo com uma clareza, com uma simplicidade. Não é assunto de hoje, eu vou dizer por que eu estou falando disso. Ele disse o seguinte, que quando Jesus cita a Shema, o Velho Testamento, as declarações da lei de Moisés, né? E Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e forças. A palavra usada no hebraico, ali traduzida forças, é uma palavra, no hebraico a palavra é meod. Ela na verdade é um advérbio de intensidade. O que é um advérbio de intensidade? Você não vai achar nenhum outro lugar da Bíblia ela sendo usada de forma diferente. Quando a Bíblia diz que Caim ficou muito irado com Abel, a Bíblia diz que Caim ficou meod irado. Quando a Bíblia diz que as águas do dilúvio encheram muito a terra, a Bíblia diz que encheram meod a terra. É sempre para falar de intensidade, de quantidade, né? E ele não é usado em nenhuma outra coisa. Então a tentativa de traduzir forças, ela na verdade é uma expressão muito limitada. Uma tradução ao pé da letra seria amarás o Senhor teu Deus com todo o seu muito. Ou a gente pode entender e aplicar isso com todo o seu tudo. Então quando Jesus no Novo Testamento diz de todo o coração, alma, até aqui está definido. E aí ele vai desdobrando entendimento, força, todas essas outras coisas. Elas vêm a partir de um entendimento daquela aplicação generalizada. Eu gostei tanto daquela mensagem, daquela resposta, que eu fiz ao meu filho uma proposta. Falei, eu quero que você escreva o 10º capítulo do meu livro. E ele aceitou a proposta. E já que ele ia entrar e participar, eu resolvi, mais de 10 anos depois, pegar aquele texto e trabalhar ele todo. Quando nós lançamos, em 2018, o livro Até que Nada Mais Importe, eu lembro que na época nós fizemos um lançamento aqui, não foi? Eu fiquei surpreso, porque no primeiro ano, a gente já tinha a marca, ele está com esse selo agora, né? No primeiro ano, pela graça de Deus, foram mais de 100 mil livros vendidos, né? Isso hoje no contexto de literatura brasileira, sem dizer evangélica, é para lá de best-seller. Mas nesse livro, eu costumo dizer que ele é uma continuação, uma espécie de continuação do De Todo o Coração. Então o que aconteceu? Com todo o barulho que o livro fez e está fazendo até hoje, a editora me procurou e falou, nós queremos revitalizar o seu livro De Todo o Coração. Eu falei, já está revitalizado. Eu estou ampliando ele, meu filho escreveu algo, e nós, muito empolgados, decidimos fazer essa edição ampliada, revisada, que chegou nas minhas mãos nesse fim de semana. Então nós improvisamos, eu nem sabia o tempo, eu estava viajando, eles não me deram prazo, nós improvisamos um relançamento do livro, lá com o nosso povo, e eu quis fazer com vocês aqui hoje, de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Mesmo se você tem o material antigo, você não precisa, mas eu acredito que você vai gostar daquilo que nós escrevemos aqui. Se você não tem, é uma das minhas maiores recomendações quando falamos em termos de importância. Se Jesus classificou isso no maior mandamento, você pode entender e imaginar. Então o que eu vou fazer? Pastor Milton, se você me permitir, no final, eu vou sentar ali do lado, ficar rabiscando o livro de quem queira, já que faz tempo que a gente não faz isso. A gente está pensando se não vale a pena nós levantar uma oferta com um ar-condicionado. Ou quem sabe nem levantar a oferta e pedir para Deus tocar no coração das pessoas. Falei, esse é aquele motivo de oração que a gente só tem na virada do ano, né? O verão. Depois passa, ameniza e a gente toma um fôlego. Mas eu vou orar. Quem quer orar e crer comigo? Que Deus vai fazer um milagre nessa área. Vocês podem ser parte do milagre, mas pode ser que não. Vamos crer por isso?
Outro dia alguém falou, pastor, por que o ar-condicionado? Deus precisa do ar-condicionado para se mover? As pessoas precisam do ar-condicionado para acessar? Eu falei, claro que não, criatura, é a gente que precisa. Tem nada a ver com Deus, nós só queremos um pouquinho de conforto. Eu tenho um amigo que ele sempre brincava, que Santo Agostinho dizia que até para ser santo a gente precisa de um pouco de conforto. Eu nunca descobri se é verdade, mas tudo que alguém diz a gente não tem certeza, joga na conta de Santo Agostinho, ele falou tanta coisa que às vezes passa. Voltando no livro, no final, se você tiver interesse, nós vamos disponibilizá-lo. Eu não preciso que você compre, não tenho nenhum ganho com os livros, né? Se você entender que isso vai ser bênção para a sua vida, né? Ou para alguma outra pessoa com quem você queira compartilhar, ótimo, eu vou estar lá. Como é lançamento, o material é por uma outra editora, eu não posso fazer a bagunça que às vezes eu faço com os preços dos meus livros. Normalmente esse livro chega nas livrarias a R$ 35. Nós vamos colocar ele a 25, e 5 de 5 sem juros. Mas se você não puder, eu já expliquei aqui antes a diferença de não poder e não querer. Se você não puder pagar os 25, mas quer muito livro, e você entende que não é o caso de não querer, mas não poder, então você só precisa usar essa senha no final. Você chega lá no stand, onde os irmãos vão estar atendendo, você diz assim, diante de Deus, eu não posso pagar os R$ 25. E nós vamos acreditar em você, porque você falou em nome de Deus. Então eles vão perguntar para você quanto é que você pode, porque alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. De repente não pode 25, pode 20, 19, 18, 15, 12, 10, 5. Um dia, acho que eu já contei isso aqui, um dia uma irmã falou para mim, puxa pastor, eu nem tive coragem de falar lá, porque eu só tenho R$ 2. Falei, pois me dê os R$ 2, te dou o livro. Ela olhou para mim e falou, pastor, mas nem adianta. Eu falei, como assim? Eu falei, isso não paga nem o custo do livro. Eu falei, não paga mesmo, mas pelo menos diminui meu prejuízo, criatura. E mostra um pouco de boa vontade da sua parte. Agora, se você falar, pastor, não posso hoje, eu não posso nunca mais na vida, eu acho que eu vou ter dinheiro. Então você fala comigo, que eu te dou o livro e vou orar por você para a coisa melhorar. Aí alguém falou, pastor, o senhor disse não pode dar desconto. Não mesmo, mas ninguém pode me proibir de fazer caridade. Então, se você realmente não pode, eu estou disposto a meter a mão no bolso e bancar a diferença para que você saia com o livro, ok? Se você quer. Além desse material, a gente tem, para quem não conhece, aí o clássico Até que Nada Mais Importe. E, como ambos os livros falam sobre paixão, esses dois aqui é um finzinho de feira, não tem quase nada. Eu trouxe 2 livros do John Bevere, um dos meus escritores prediletos. Um Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus, do John Bevere, e um outro livro dele chamado Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus, né? Todos os dois são fantásticos nessa área. E eu consegui um pouquinho, também não tem muito, desse aqui. Quando as pessoas me perguntam, pastor, qual o livro que mais impactou a sua vida depois da Bíblia? Eu não hesito em dizer, foi esse aqui. O Vinho Novo é Melhor. A chamada de capa atrás do livro diz, essa é a história de um homem que viu o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Eu li a primeira vez aos 15 anos de idade, foi o livro que mais me despertou. Fome pelo sobrenatural, para querer andar em fé, no Espírito Santo. Eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro na de número 17. Né? Eu sei que eu devo ter lido umas 20 vezes. Então, também trouxe um pouquinho. E nós temos ali o kit para turbinar a sua vida espiritual. Segura esse aí também. Se você achar que tem liberdade para isso, vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, deixa Deus te usar, vaso, me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e versículo 11. O texto sagrado diz assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Você pode repetir esse texto comigo? Diga, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Só mais uma vez, no modo assim um pouquinho mais aleluiado. Tipo, você levanta um pouco o volume da sua voz, não precisa exagerar, gritar, mas pelo menos uns 18%. E repete comigo, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Porque eu estou dando destaque, pedindo para você repetir o texto. Porque agora eu quero que você me acompanhe. Do versículo 9 ao 18, nós vamos passar pelo 11. E eu quero que você lembre que a minha ênfase em todo esse texto vai estar no versículo 11 que nós repetimos. Mas vamos ler tudo.
9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, verso 20 vai continuar. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. O que eu quero te mostrar é que no capítulo 12, Paulo apresenta uma gama, uma diversidade enorme de instruções. E nós muitas vezes temos a mania de limitar o que é a vida cristã como se fosse a prática de um ou outro princípio. Na verdade, a vida cristã, ela afeta e deve de fato ter esse resultado, ela afeta o nosso comportamento em muitas áreas. Aqui nós vamos ver textos que falam a respeito do nosso posicionamento com os outros, de amor, de não hipocrisia, de cuidado, de misericórdia, de hospitalidade. Nós vamos ver alguns aspectos que falam não só do que nós temos que fazer para com os outros. Aliás, a maioria desse texto fala muito mais do nosso relacionamento com os outros. Mas no versículo 11, talvez a exceção seja no 12, que a Bíblia fala sobre perseverar na oração, ser paciente na tribulação. No versículo 11, nós temos algo que fala da forma como nós precisamos viver a vida cristã e o nosso relacionamento com Deus. Eu acredito que, sem tentar parecer que essa é a única coisa que você tem que entender sobre a vida cristã, mas ao mesmo tempo tentando mostrar a importância que o Espírito Santo deu de, à medida que vai regrando o comportamento e a vida que eu e você precisamos viver, a maneira como ele aponta para isso. Ele começa dizendo, no zelo. Essa palavra traduzida aqui como zelo, ela é de difícil tradução. No original grego é a palavra spode. Spode significa várias coisas. Vamos começar pelo significado primário. Ela fala de afobação ou pressa. Pastor, o que essa palavra de afobação ou pressa tem a ver com zelo? Na verdade, ela está destacando não necessariamente a capacidade da pessoa de se mover rápido ou devagar, mas a intensidade. O segundo aspecto fala não só de diligência, de dedicação, mas às vezes da ansiedade. Naquele lado da afobação, da pressa, eu não posso esperar. Ele também fala desse contexto de uma ansiedade específica, de executar, de promover, empenhar-se por algo. Ou ele vai falar de fazer algo não só onde você aplica a diligência, a dedicação, mas eu acho que essa conotação também é importante, onde você se interessa por algo com muita seriedade. Ou seja, todo o escopo de aplicação, porque essa diversidade de entendimento do que é a palavra, porque ela era usada em todos esses sentidos, na língua original, na literatura antiga. Agora, quando a gente olha o escopo todo, essa abrangência de significados, a maior parte do tempo a gente percebe que ele está falando de dedicação, portanto, sinônimo zelo. A maneira como lidamos com as coisas de Deus. Então ele começa dizendo, no zelo, isso poderia ser entendido, a diligência, a dedicação. Ele diz, não sejais remissos. Agora, se a palavra zelo, ligada à dedicação, ela retrata a pressa, a afobação, velocidade, interessante que a palavra traduzida como remisso, que tem o significado de indolente, às vezes ela é usada até para preguiçoso, ela significa lento, ou algo que fica para trás. Fica para trás provavelmente por causa da sua lentidão. É quase como se ele estivesse dizendo, na questão da velocidade, da intensidade, da paixão, não seja vagaroso. Eu já vi traduções dizer sobre no zelo, a gente não ser vagaroso.
essa tradução às vezes aparece. Aí depois ele diz assim, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Já a palavra fervoroso, no grego zeu, ela significa ferver, ser quente. Era usado, por exemplo, para água, no sentido mais metafórico, usado para falar de sentimentos fortes e intensos. Seja raiva, amor, zelo, o que é bom, o que é mal. E muitas vezes tinha essa aplicação de um espírito fervoroso, de zelo para o que é bom. Toda essa nossa conversa tentando ampliar o significado é ver que Deus não espera apenas que eu e você creiamos nele. Deus não espera apenas que a gente se disponha a trilhar o caminho da vida cristã, mas Ele espera que a gente faça isso com dedicação, que a gente coloque o melhor de nós, que haja paixão, que haja intensidade, que a gente não seja lento, indolente, devagar, preguiçoso, relapso na vida espiritual, mas dedicado, apaixonado, intenso. E depois a definição disso é dizer, seja fervoroso de espírito. Ou seja, seja quente no seu espírito, ferva no seu espírito, pegue fogo para Deus, viva incendiado para o Senhor. Porque, na verdade, essas outras áreas de dedicação, elas podem ser o resultado desse fogo interior que eu e você podemos e devemos viver. Em cima desse texto, é um tema que eu posso dar essa mensagem hoje, seria justamente fervorosos de espírito. Vamos tentar entender que temperatura é essa que Deus está falando, que Ele espera de nós. Gente, eu sei que o Brasil tem recebido palavras proféticas de um grande avivamento. Quando a gente vai estudando a história da igreja brasileira, a gente percebe que principalmente na virada da década de 60 para 70, houve um derramar do Espírito Santo poderoso na igreja brasileira. Sem contar o que logo no início do século XX, como o impacto do movimento pentecostal que atingiu o mundo todo, começa a atingir também o Brasil. Igrejas começam a ser estabelecidas debaixo do poder de Deus, crescem de uma forma singular, como nenhuma outra na nossa nação. Mas na virada da década de 60 para 70, esse mover do Espírito vem com muita intensidade. E agora já não está mais limitado às igrejas pentecostais. Os chamados grupos carismáticos se levantam, os renovados, que eram as igrejas tradicionais cheias do Espírito Santo. E ao longo desse tempo, eu era muito criança e já ouvia falar desse mover. Eu nasci finalzinho de 72. Eu não vi muita coisa disso, mas quando comecei a ter um pouquinho de entendimento, entrando na década de 80, a gente via o impacto de algo que varreu a nossa nação. Na década de 90, nós tivemos um outro sopro do Espírito. Sinais, prodígios, milagres, e de tempos em tempos, ondas de Deus têm tocado e atingido a nossa nação. E eu creio que nós ainda nem vimos o que de glorioso Deus tem reservado para nós. Há palavras proféticas a respeito disso, e eu creio nisso de todo o meu coração. E normalmente quando esses movimentos de Deus vêm, é um despertamento generalizado, coletivo, parece que Deus vai mexendo com o povo todo, com as massas, é algo extraordinário. Mas eu quero, sem negar que eu creio nessa visitação e que nós temos que esperá-la, eu quero citar uma frase de um camarada chamado Stephen Wolford, que eu achei fantástico. Ele diz, a espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutar o avivamento pessoal. Em outras palavras, não é porque nós estamos esperando um mover coletivo que nós vamos usar isso como desculpa para não ter um avivamento pessoal. Se não está tendo avivamento para todo mundo, eu e você podemos decidir andar e viver em avivamento. Se não está todo mundo pegando fogo, eu e você podemos e devemos decidir pegar fogo, arder para Deus e ser esse tipo de crente que Ele espera, fervoroso de espírito. Isso não é resultado de um avivamento. Que os avivamentos venham, que aconteça na nossa nação algo como nunca antes. Mas até que esse dia chegue, que nenhum de nós fique esperando como se fosse um ato unilateral de Deus, responsabilidade dos céus de produzir isso nas nossas vidas. Mas que a gente possa se posicionar diante de Deus e dizer, quer saber, eu vou entrar nesse lugar, eu vou viver nessa dimensão. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que há toda uma teologia a respeito do fogo que a gente precisa entender. Em primeiro lugar, nós podemos começar da visão ou da tipologia do Velho Testamento. Eu amo tipologia bíblica. E no Velho Testamento, nós temos aos poucos o desdobramento da visão do que é a casa de Deus. Até Jacó, quando tem aquele sonho em Betel e ele vê uma escada que liga terra e céus. Até ali a gente não tem definições claras do conceito da casa de Deus.
Mas quando Jacó levanta aquele sonho, ele diz, e ele chama o lugar Betel, porque esse é o significado da palavra Betel no hebraico, casa de Deus. Ele diz, esse lugar é a casa de Deus. E aí ele levanta uma pedra e derrama óleos sobre ela. Uma das profecias que mais se repetem a respeito da vinda de Jesus, o Messias, era dele como uma pedra. E o nome Messias, a palavra Messias no hebraico, é um sinônimo do que é Cristo no grego. Os dois significam ungido. Eu, quando era criança, achava que Jesus Cristo era nome e sobrenome. Coisa de criança, né? Na verdade, o termo Cristo é ungido. É para dizer que Jesus era o Messias esperado por todos. Ele era o ungido de Deus. E quando Jacó unge aquela pedra, ele está dizendo, a casa de Deus será estabelecida a partir de um fundamento, que é a pedra ungida. Era o próprio Cristo. Quando o Senhor Jesus vem, ele fala dele sobre pedra, como uma pedra. Sobre esta pedra, no grego Petra, uma grande pedra, edificarei a minha igreja. Ele olha para Pedro e diz, você é Petrus, um pedaço de pedra. Pedro nunca entendeu errado o que Jesus falou. Pedro nunca achou que ele é que era a pedra fundamental. Paulo diz em 1 Coríntios 3, que ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Mas Pedro entendeu isso e chama Jesus de a pedra viva. E diz, e nós também, como pedras vivas, somos edificados sobre ele, para ser casa de Deus, sacerdócio espiritual. E o conceito da casa vai crescendo na Bíblia até que a gente vai entender o que é a igreja. Mas até que esse desdobramento final da igreja chegue, nós vamos passando por edições do Velho Testamento, de casas que Deus mandou erguer para ele. E a primeira casa é o tabernáculo. O tabernáculo, ele orienta Moisés, e há toda uma tipologia no tabernáculo. Eu não tenho tempo para falar disso, né? Mas se você tiver interesse, nós temos na nossa escola online um módulo inteiro da escola bíblica só sobre a tipologia do tabernáculo, acho que são 16 aulas. Mas no livro de Hebreus, ele trata disso como uma parábola, uma tipologia. E ele diz, essas coisas nos foram apresentadas, e o Espírito Santo as trata como uma parábola para o tempo presente. Ou seja, há figuras e símbolos. Nessa casa que Deus mandou ser edificada, ele diz para Moisés, já no capítulo 25, e depois vai repetindo, que haveria necessidade de, naqueles ambientes, nós tínhamos o átrio, o pátio, que era o quintal da casa, vamos dizer assim, a parte descoberta, e a tenda da revelação. A tenda da revelação era dividida no meio, por um véu, em dois ambientes. O primeiro ambiente que se tinha acesso era o santo lugar, o último era o santo dos santos. Na disposição desses três espaços, dessas três áreas do tabernáculo, havia mobílias. Todas elas têm um significado simbólico. No tabernáculo você vai ver muito uso de madeira e de metal. Por exemplo, a arca era toda de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora. Madeira, na tipologia, fala de humanidade. Mas o ouro fala da glória e fala da divindade. A arca, por exemplo, é um símbolo de Jesus. O Emanuel, Deus conosco, a arca era o símbolo da presença de Deus no meio de todos. E era madeira revestida de ouro. Deus estava dizendo que um dia a presença dele se manifestaria por meio do Emanuel, Deus conosco. O homem, Deus e ao mesmo tempo Deus homem. Há significado e simbolismo em todas essas tipologias do Velho Testamento. Mas naquela casa tem um elemento que não é madeira, ele era de ouro puro, era o candelabro. E só de não ter madeira, nós sabemos que não tem nada de humano nele, tem algo que é totalmente divino. O candelabro era responsável por basicamente duas coisas. Você sabe que no deserto onde eles acamparam, é um calor insuportável durante o dia, mas faz frio de noite. Acredite, né? A areia e as pedras não têm a capacidade de reter o calor do dia, a temperatura baixa terrivelmente. E eles preparavam as lâmpadas de manhã, mas deveriam acendê-las todas as tardes. Então o candelabro era responsável por trazer não só luz, mas calor à casa de Deus. Há um simbolismo por trás disso. Fala de algo que não é humano, é totalmente divino e precisa tanto aquecer como iluminar a casa de Deus. Isso é um retrato da obra do Espírito Santo. Aliás, o próprio Deus na Bíblia vai interpretando esse símbolo. Quando Zacarias, no capítulo 4, lá do seu livro, tem uma visão, o Senhor pergunta para ele, o que é que você vê? Zacarias responde no versículo 6, eu vejo um candelabro de ouro puro. O Senhor diz, viste bem, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Deus relaciona a figura do candelabro com o Espírito Santo. O candelabro tinha que ser mantido aceso todos os dias. Eles tinham que colocar o óleo nas lâmpadas, dar manutenção nelas. Elas tinham que ser acesas todos os dias. Não podia virar dia sem que fosse aceso. Quando chega o Novo Testamento, a Bíblia diz, não apagueis
o Espírito. Da mesma forma como aquela lâmpada não poderia permanecer apagada. A Bíblia está dizendo que a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida também não pode se apagar. Nós começamos a perceber que não dá para distinguir a ação e a obra do Espírito Santo na nossa vida, dessa figura do fogo que é um símbolo dele. Interessante que o candelabro ele tinha uma haste central, mas dessa haste central saíam 3 braços para um lado, 3 braços para o outro, formando ao todo 7 lâmpadas. A central, 3 de um lado, 3 de outro. Mas nesses 3 braços que saíam de cada lado, Deus mandou Moisés colocar 3 amêndoas em cada um deles. Amêndoa na Bíblia é uma figura de frutificação. Quando a vara de Arão floresceu, produziu amêndoas maduras. Quando o Senhor fala com Jeremias, o que é que você vê? Jeremias 1,12, ele diz, vejam a vara de amendoeira. O Senhor diz, viste bem, pois eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Na hora de falar da frutificação da palavra, Deus usa também a figura das amêndoas, porque elas são símbolo de frutificação. E o que eu vejo na figura do tabernáculo, que representa a ação, a obra do Espírito Santo, é que há uma visão de equilíbrio nesses 3 braços de um lado, 3 braços de outro. Me passa a mesma imagem de equilíbrio que a balança romana com os 2 pratos passa. Interessante que em cada um desses 3 braços nós temos 3 amêndoas, 9 de um lado, 9 do outro. Quando você vai estudar na Bíblia o fruto do Espírito, ele tem 9 características. Quando você vai estudar na Bíblia os dons do Espírito, você vê que são 9 manifestações. Para mim, Deus está dizendo que a obra completa do Espírito Santo nem é só fruto, nem é só dom. São as 2 coisas. Até hoje nós temos igrejas que parece que quer escolher um lado. Não, aqui nós somos a igreja do poder, da unção, se valoriza as manifestações, mas você vai tentar achar o caráter de Cristo em alguma dessas pessoas e você diz onde é que foi parar. Porque o fruto é completamente ignorado. Outras igrejas chegam não só a não dar importância aos dons, como às vezes a desacreditar, mas defende, não, mas aqui nós somos o povo do caráter de Cristo, de uma vida cristã séria e comprometida, do fruto do Espírito. Deus não pediu nem só uma coisa e nem só outra. E tanto uma como a outra deveria ser o reflexo de um zelo, desse fogo ardendo na minha e na sua vida, em sintonia com Ele e nos mantendo acesos para Ele. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu gosto de apresentar essa visão porque quando Deus estabeleceu o candelabro e a missão de mantê-lo aceso, nós temos tanto a figura do que é o santuário, como temos a responsabilidade dos sacerdotes, que davam a manutenção devida no santuário. A Bíblia diz que eu e você somos casa de Deus, santuário de Deus. Mas a Bíblia também diz que nós somos feitos por Ele sacerdotes, responsáveis pela manutenção desse santuário. O que nós precisamos entender é que a responsabilidade de viver a vida cristã de forma intensa não é de Deus, é nossa. Assim como eram os sacerdotes que tinham que dar manutenção na lâmpada, no Novo Testamento Deus diz para nós não apagarmos o Espírito Santo. Se alguém não está aceso o suficiente, não é indisposição de Deus, não é má vontade de Deus, não é falta de vontade do Espírito Santo fazer algo, é porque muitas vezes nós não estamos entendendo o que é a nossa parte de cooperar com Ele. Então eu gosto de olhar para as Escrituras e ver que essa responsabilidade nos é transmitida. Por exemplo, quando eu olho para a palavra de Deus, declarações que ela faz a respeito da ação e do mover do Espírito, não só essa de não apagueis o Espírito, mas por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,6 diz para Timóteo, ele diz, eu te exorto a que reavives o dom que há em ti. Outra tradução diz, eu te exorto a que despertes o dom que há em ti. Sabe o que é interessante? Essa declaração de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Essa palavrinha traduzida reavives ou despertes, dependendo a versão, essa palavra no original, ela significa uma palavra grande, anasopureu, ela significa acender, por fogo, inflamar. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo, bota fogo nesse negócio. Né? Era a palavra usada para quando alguém pegava uma brasa, por exemplo, e soprava para que ela voltasse a acender, para que o fogo não se apagasse, para que aquilo não morresse. Então, eu olho para essa visão bíblica a respeito, né, da temperatura, de como eu e você temos que viver quentes para Deus, ardendo, queimando para Deus. E eu percebo que a primeira coisa que Deus mostra é não apenas que Ele espera isso de nós, mas que é nossa responsabilidade cooperar com Ele para que isso aconteça. Em 1 Timóteo, primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 3, quando Deus está tentando dar destaque à apostasia dos dias de Eli, quando Samuel ainda é um garoto na casa, a Bíblia diz assim, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor.
Fala de Deus fazendo algo quando a lâmpada estava para apagar, quando tudo aquilo estava para ser comprometido. A lâmpada não estava daquela forma porque Deus tinha virado as costas para a nação. A lâmpada estava se apagando porque o zelo deles havia se perdido, havia baixado. Eles haviam se tornado relapsos com a vida espiritual. E eu e você precisamos entender que Deus espera de mim e de você nada diferente disso. Nós temos que manter a lâmpada acesa. Por favor, diga amém. Fala para alguém ao seu lado, talvez te dê um livro de presente no final, fala, mantenha a lâmpada acesa. Isso é nossa responsabilidade, gente. Bom, falar desse primeiro ponto de manter a lâmpada acesa, eu quero chamar a sua atenção para um segundo. Já que nós relacionamos a ação do Espírito Santo com o fogo, eu quero que a gente possa prestar atenção numa declaração de João Batista. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, ele faz uma afirmação no versículo 11. Ele aponta para Jesus e diz, é Ele quem vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Gente, Jesus ainda está chegando. Ele mal começou seu ministério. Ele ainda depois vai morrer à cruz, vai ressuscitar, vai implementar a nova aliança e uma nova vida. Mas quando ele está chegando, João Batista aponta, em vez de só dizer é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é como se ele falasse, se você quer entender a obra completa de quem é Jesus, ele não veio só tirar seu pecado, ele vai batizar vocês no Espírito Santo. E ele também vai batizá-los em fogo. Agora, João Batista, o mesmo que diz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a gente entende a importância disso, diz que ele iria batizar no Espírito Santo e em fogo. Aí a gente olha para a segunda declaração e diz, isso não é importante, o importante é ser salvo. E depois que você foi salvo, o que é que vai te manter vivo e aceso para Deus? Mas a igreja tem perdido a visão e a perspectiva da importância do fogo e da ação do Espírito Santo em nós. Antes de falar sobre isso, eu quero trabalhar a tipologia. Em Levítico 6, no versículo 12, Deus falando a respeito do altar. Eu amo essa figura. Ele diz, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Você pode repetir isso comigo? Diga, o fogo, pois, sempre arderá no altar, não se apagará. O que é que Deus estava dizendo? Aqui ele está falando sobre um lugar de sacrifício. E nós precisamos entender o que é essa experiência com o fogo ligada à ação e à obra do Espírito Santo. O fogo na Bíblia está relacionado à purificação. Você já percebeu que quando Jesus foi batizado no Espírito Santo, João Batista vê o Espírito Santo descer do céu sobre ele como pomba. Mas no dia de Pentecoste, quando eles são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz, foram vistas línguas como que de fogo sobre cada um deles. Uma vez fui perguntar ao meu pai, falei, por que o Espírito Santo fez sobre Jesus como pomba e vem sobre os discípulos como fogo? E meu pai diz, fogo na Bíblia fala de purificação. Cristo não tinha necessidade de ser purificado. Mas nós temos uma alta, grande, enorme necessidade de viver santificação em níveis mais profundos. E sabe, isso faz todo sentido quando eu começo a olhar para as Escrituras, para as declarações que Deus faz a respeito do fogo em todo e qualquer lugar. Quando Isaías reconhece a sua limitação diante da revelação de um Deus que é santo, um anjo vem, pega o quê do altar? Uma brasa acesa e tosta a boca do profeta, isto, iniquidade foi tirada. Purificação com fogo. Essa cena vai se repetindo ao longo das Escrituras. O fogo não fala mera e simplesmente, não se limita só à santificação e purificação. O fogo fala dessa paixão, dessa intensidade, dessa devoção. Agora, é impossível viver devoção profunda a Deus sem santificação, também em nível profundo. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, vamos falar do processo aqui de Isaías, já que eu citei da visão que ele tem. Isaías, quando vê Deus assentado no seu alto sublime trono, ele vê criaturas que na hora de tentar descrevê-las, ele chama elas de serafins. Durante muito tempo, eu acreditei, ensinei que serafim era uma categoria angelical. Inclusive na nossa escola bíblica, eu já não penso mais assim. Por quê? Porque em nenhum outro lugar da Bíblia aparece essa palavra, serafim. Não há nenhuma outra indicação. Isso não significa que não possa existir por uma única afirmação, mas vamos pensar um pouquinho melhor. O que Isaías viu, cerca de 700 anos de Cristo, que está registrado em Isaías 6. João tem uma visão parecida, perto do ano 100 depois de Cristo, ou seja, praticamente 800 anos depois de Isaías. Ele vê criaturas em volta do trono, que ele chama de seres viventes.
Ele diz que dia e noite, sem cessar, eles estão lá dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. João chamou as criaturas, estão chamando Deus de santo, de serafins. João está chamando de seres viventes. Isaías, perdão, chamou. João está chamando eles de seres viventes. Só quando João dá a descrição de como eles são, e ele vai além da descrição de Isaías, ele menciona detalhes semelhantes, mas João engloba descrições do livro de Ezequiel. Quando fala da manifestação de Deus, da roda, no meio da roda, logo nos capítulos, a Bíblia fala de seres que estavam ali. E esses seres são descritos, que são parecidíssimos com a descrição de João no Apocalipse. Lá em Ezequiel são chamados de querubins. Querubins, sim, é uma categoria angelical, porque isso é largamente citado na Bíblia. A pergunta é: por que esse nome serafim foi usado? A palavra serafim no hebraico significa aquele que arde, aquele que queima. Nós tentamos definir isso como se fosse uma alusão à categoria angelical, ou não há explicação ou base nenhuma para sustentar isso. Talvez Isaías estivesse apenas colocando um adjetivo em como são esses seres que estão diante do trono. E aí nós vamos entender, no contexto da Bíblia, que como adjetivo faz muito mais sentido a palavra serafim ter sido usada para falar do zelo deles pela santidade de Deus, de como eles queimam na presença de Deus, do que mere simplesmente só tentarmos transformar isso numa categoria angelical. Quando Isaías vê aqueles seres queimando, proclamando a santidade de Deus, ele olha para si e ele não vê a correspondência àquela santidade, ele descobre que ele não pode queimar como eles. Ele diz: ai de mim! Um anjo daqueles que queimam vem, pega uma brasa no altar e diz: dá para que o mesmo fogo que nos incendeia possa tocar e contagiar você. Então nessa hora ele toca a boca do profeta e diz: tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi removido. É como se ele dissesse: agora o zelo pode ser aceso em você, agora você pode ser como um de nós, agora você pode queimar também. Quando nós começamos a olhar ao longo da revelação bíblica, me parece claramente que Deus quer que o fogo esteja presente em nós. Ah, pastor, mas o que quer dizer esse fogo ardendo continuamente no altar? O que isso tem de tipologia espiritual? Bom, isso foi declarado em Levítico 6. Quando você chega em Levítico 9, 23 e 24, o tabernáculo está pronto. Chegou a hora de consagrar tudo ao Senhor. A Bíblia diz: saiu o fogo do Senhor sobre o altar do holocausto. Quem acendeu aquele fogo que não poderia ser apagado foi Deus. No capítulo seguinte, Levítico 10, quando os filhos de Arão tentam trazer fogo estranho diante de Deus, são mortos. Porque Deus está dizendo: ninguém vai botar outro fogo aqui dentro que não seja o meu. Era esse fogo que Deus colocou, sem admitir outro, que deveria arder continuamente no altar. Esse é o fogo que Deus espera que esteja ardendo na minha e na sua vida. Ah, pastor, esse fogo era por sacrifício no Velho Testamento e no Novo também. Paulo escreve aos Romanos e diz: apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo. A palavra sacrifício vivo é um paradoxo, uma aparente contradição. Porque o verbo sacrificar significa matar. Como é que você mata alguma coisa e aquilo continua vivo? Paulo está dizendo: não é para matar literal, mas tem que levar para o altar. Tem que fazer morrer. Colossenses 3,5 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. É impossível você ter zelo para Deus sem uma vida de santidade e separação para Ele. É impossível você arder para Deus brincando com aquilo que te afasta dEle. Então, quando a Bíblia fala do batismo de fogo, durante muito tempo a igreja começou a misturar isso com a experiência do batismo do Espírito Santo, como se o fogo fosse apenas um adicional do batismo no Espírito Santo. Mas João diz: ele vos batizará no Espírito Santo e, adicional, em fogo. Ele não está dizendo ele vos batizará no Espírito Santo, que é a mesma coisa que o batismo de fogo. Mas porque em Atos 2, no dia de Pentecoste, enquanto eles são cheios do Espírito Santo, foi vir sobre eles línguas como de fogo, as pessoas resolveram acreditar que, já que os dois estão juntos, são uma coisa só. O problema é que, se você aplicar essa lógica em outras citações ou versículos bíblicos, não vai dar certo. Por exemplo, em Atos 19, a Bíblia diz que quando Paulo vai batizar os primeiros efésios convertidos nas águas, eles também são batizados no Espírito Santo. Mas não é porque as duas coisas aconteceram junto que nós vamos dizer que é uma só. Nós sabemos que batismo nas águas é um, batismo no Espírito Santo é outro. Por que sabemos? Porque tem lugares na Bíblia, como Atos 8, que primeiro as pessoas são batizadas nas águas, para só depois, quando os apóstolos vêm, Filipe só batizou os samaritanos convertidos nas águas. Quando os apóstolos chegam, eles começam a orar, e agora as pessoas são batizadas no Espírito Santo, num segundo momento. Em Atos 10, quando Pedro está pregando na casa de Cornélio,
Todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Aí Pedro olha e diz, não dá para negar a água para esses que já foram cheios do Espírito Santo. Vamos também batizar na água. Em todos os outros textos, são duas coisas distintas. Aí chega em Atos 19, os dois acontecem juntos. Nós vamos começar a dizer que é uma experiência só, de jeito nenhum. Mas nós transformamos, quando eu digo nós, a igreja, já há muito tempo, décadas e décadas de ensino equivocado, nós transformamos batismo no Espírito Santo em fogo numa única experiência. Eu quero dizer, até pode acontecer junto. Porque batismo na água e no Espírito são diferentes, mas pode acontecer junto. Batismo no Espírito e em fogo pode acontecer junto. Mas a definição não é de que é uma coisa só. E demorou muito tempo para eu entender por que as pessoas não tinham um impacto tão significativo na vida deles, como eu tive na minha quando eu fui batizado no Espírito Santo. Gente, eu tinha 15 anos de idade, eu perdi o juízo e graças a Deus nunca mais voltei ao normal. Tudo dentro de mim queimava para Deus. Tudo que eu queria nessa vida era viver para Deus. Eu não queria saber de mais nada, eu queria estar perto dele, eu não queria pecar, eu queria viver o sobrenatural. Minha vida foi transformada para sempre. E eu ficava olhando para os crentes e dizia, Deus, por que não funciona com eles? E demorou para entender. O dia que o Espírito Santo começou a abrir meus olhos e dizer, ei, não é porque você teve as duas experiências juntas que elas são uma só. Muita gente nunca experimentou um batismo de fogo. Mas me ouça com atenção, está chegando um tempo onde essa experiência será restaurada na igreja, onde as manifestações de um batismo de fogo que vai nos fazer arder, queimar para Deus, vai nos pegar de jeito como nunca antes. Eu vou repetir Stephen Olford: a espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutar o avivamento pessoal. Eu vou dizer uma coisa, se todo mundo nessa terra resolver esfriar para Deus, desviar, não levá-lo a sério, eu me recuso a seguir o ritmo dos outros. E nós precisamos parar de agir como se a média do cristianismo a ser vivido é sempre uma comparação com quem está perto de nós. Eu quero te dizer uma coisa, mesmo que todo mundo resolva fazer a coisa errada, o errado não vai ficar certo porque todo mundo está fazendo. O certo é certo mesmo se ninguém estiver fazendo. O errado é errado mesmo se todo mundo estiver fazendo. E nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de uma convicção em Deus. Se é para viver para Jesus, nós vamos viver para Jesus. Se é para queimar, nós vamos queimar todo dia. Se é para ser dele, nós vamos ser totalmente dele. Aliás, Deus não espera algo diferente. No livro do Apocalipse ele diz, quem é puro, purifique-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. E diz, mas quem é impuro, cometa impureza ainda. O Senhor está dizendo, ou você é totalmente meu, ou esculhamba tudo uma vez. Quando ele diz para a igreja de Laodiceia, porque você não é quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Ele está dizendo, eu tenho um problema mais sério com vocês que ficam em cima do muro do que quem resolve estar longe de mim. Nós não podemos admitir a ideia de que nós vamos ficar brincando de cristianismo. Deus espera que eu e você sejamos fervorosos de espírito. Deus espera a chapa quente, meu irmão, ligada todo dia, acesa no nível máximo. Deus espera que no nível do zelo, da dedicação, a gente não seja lento, não seja marcha lenta, não seja devagar, não seja preguiçoso. O que Ele espera é que a gente mergulhe nele com força e intensidade. Mas já que estamos falando de temperatura, em terceiro e último lugar, eu quero falar dos fatores que influenciam essa nossa temperatura. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, a Bíblia diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Muitas vezes nós ficamos achando que o que nós vamos ter do Espírito Santo depende mais dele do que da gente, não é verdade. Assim como nós vimos que se o dom está apagando, quem tem que reacender é a pessoa e não o Espírito Santo. Assim como Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, diz para o apóstolo, diz para o seu discípulo Timóteo, não seja negligente para com o dom que está em ti. Se o dom só funcionasse por decisão do Espírito Santo, nenhum de nós deveria ser culpado de negligência. Era só dizer, o dom não entrou em operação porque o Espírito Santo não estava de boa vontade. Mas quando a Bíblia mostra que a gente pode ser negligente, significa que nós podemos não cooperar com Ele. Não deveríamos, mas podemos não cooperar com Ele. E tem que haver dentro de mim e de você uma decisão. Gente, eu creio que esse fim de semana vai ser power, turbo, nitro. Vai ser alta temperatura. O que eu e você não podemos achar é que para a gente estar queimando, a gente depende só dessas conferências. Não estou falando contra. Eu espero que você venha e deixe o fogo te pegar, como talvez há muito tempo não acontece. Se é que Deus te der chance para esperar até lá e não começar hoje. Aleluia. Mas o que eu espero é que a gente entenda qual o propósito. Essas
conferências têm um propósito, nos manter acesos com o entendimento do que Deus quer, para que a gente possa alimentar essa consciência e dizer, vamos que vamos com tudo, para viver aquilo que Deus tem para nós. Agora, o que é entristecer o Espírito Santo? Vamos dar um exemplo prático. Vá comigo para Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. A Bíblia diz assim, infiéis. Essa palavra aqui traduzida infiéis, em várias versões está adúlteros, adúlteros e adúlteras. Essa palavra traduzida como infiel, no original grego é a palavra moichos. Ela fala de uma infidelidade específica. Ela não era usada para outra coisa, a não ser para falar de infidelidade conjugal. Quando um dos cônjuges não era fiel com o outro, cometendo adultério. Então, quando Deus usa essa palavra infiéis ou adúltero, Ele está falando de infidelidade na relação do homem com a mulher. Aí, depois de falar disso, Ele diz assim, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora olha o verso seguinte, o 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Agora a Bíblia vai falar do Espírito Santo que habita em nós. Chegar ao ponto de ter ciúmes por mim e por você. A palavra ciúme é usada em geral para quê? Para descrever alguma coisa que está destoando na relação do homem e da mulher. Assim como a palavra infiel ou adúltero é apresentada para falar dessa relação. Por que Tiago está usando essa linguagem? Porque a Bíblia apresenta Jesus como noivo e apresenta a igreja como a noiva. Então imagina o noivo de um lado, a igreja do outro. O que se espera nessa relação da noiva com o noivo é o mesmo que se espera na relação do homem e da mulher na vida natural e terrena. Agora, a Bíblia diz que a amizade do mundo, e quando ele põe o mundo, ele está falando de uma terceira ponta que compõe agora um triângulo amoroso. Ele está dizendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E que quando eu e você começamos a nos tornar amigos do mundo, não só temos a inimizade de Deus, mas o Espírito Santo, que tem o papel de manter essa igreja viva e conectada com Cristo, o seu Senhor, o seu futuro noivo. Ele vai arder em ciúmes. Por que ele está em ciúmes? Porque a noiva deveria ser só do noivo e não dessa terceira ponta. Ou seja, nós podemos entender que o que causa sentimentos ruins, vamos falar assim, no Espírito Santo, é quando nós começamos a perder a desconexão, a paixão, né? Começamos a perder a conexão e entramos na desconexão, começamos a perder a paixão pelo Senhor e começamos a desviar para aquilo que nos afasta de Deus. Não é possível viver a vida que Deus espera de nós sem que a gente seja totalmente apaixonado, dedicado, intenso, devotado ao Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas a Bíblia diz, Jesus advertiu em Mateus 24, que no tempo do fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O problema é quando nós começamos a conviver com um mundo e um ambiente de pecado e tratar as coisas como normal. Gente, as coisas estão mudando muito rápido. Quando eu era criança e a gente ouvia dizer que o pai de algum amigo era desquitado, que raramente se achava um divorciado, o divórcio não saía depressa, saía um desquite, era todo um litígio judicial, não era uma coisa tão comum. Hoje em dia parece que é estranho quando você diz que nunca divorciou, porque já está virando tão normal até dentro da igreja. Eu não quero que alguém que foi vítima da decisão de outro se sinta julgado aqui. Eu não estou tentando definir como é que você chegou nessa posição, se é a sua situação, mas a maneira como nós começamos a lidar. Adultério, gente, é o que está virando largamente aceito até pelo povo da igreja. É quase como diz assim, se não der, deu paciência, depois pede perdão para Deus, para os outros e recomeça. E nós começamos a ser tolerantes com o que a gente não poderia. Para você ter ideia de como já foram um dia os valores da humanidade, quando Abraão mente para Abimeleque, dizendo, Sara é minha irmã. Outro dia alguém falou, não pastor, ele falou uma meia verdade. Eu falei, se era uma meia verdade, era uma meia mentira. Porque de fato eles eram irmãos por parte de pai, mas não de mãe. Eles se casaram. Então ele chega lá e diz, ela é minha irmã. Ele explica depois quando o Abimeleque, porque Deus aparece em sonho e diz, se você tocar na mulher, você morre, o cara é profeta. O homem disse, o senhor sabe, foi na sinceridade do meu coração que eu trouxe a mulher para casa, porque ele diz, é minha irmã. Deus diz, e por causa da sinceridade do coração, não deixei você pecar. Devolve a mulher para o cara. Aí o Abimeleque vai lá para o Abraão, se fosse na linguagem de hoje, diria, tu tá maluco, meu irmão? Como é que você faz uma coisa dessa? O Abraão diz, eu fiquei com medo de vocês me matarem.
para ficar com ela. Agora pensa o que está por trás dessa palavra. Abraão está dizendo o seguinte: ninguém nessa terra iria adulterar e se envolver com a mulher casada. Então vocês iam me matar para ela ficar viúva, para depois de ficar viúva ela está liberada. Olha o nível de escrúpulo. Eles pensavam, matar a gente encara, adulterar não. Agora que ponto nós chegamos hoje, gente? Adulterar sim, matar também talvez. E quando nós vamos aceitando essas coisas como normal, a gente não percebe que a gente vai esfriando, que a temperatura vai baixando, que o fogo vai diminuindo. Só existe um lugar para eu e você mantermos a temperatura alta. É na presença de Deus, devotado a Ele, comprometido com Ele. Quando o profeta Elias se levanta, nos seus dias a nação está dividida. 10 reinos de um lado formaram o reino de Israel, o reino do norte. Outros 2 reinos do outro lado formaram o reino do sul, Judá e Benjamim. Ele faz um altar com 12 pedras. Cada uma representando uma tribo de Israel. Ele está dizendo, Deus vai mudar essa história dividida. Deus vai trazer restauração. Deus vai trazer avivamento. Deus vai proporcionar recomeço. E naquele altar, ele ora para que Deus faça o que ele fez pela primeira vez lá no livro de Levítico. A Bíblia diz, desceu fogo do céu. Aquele mesmo fogo do Senhor que um dia acendeu a casa e já não estava mais lá. Ele agora desce dos céus sobre o sacrifício. Ele estava orando e foi por isso que veio fogo. Ele estava orando e foi por isso que depois veio chuva. Gente, nós precisamos voltar a esse lugar. A Bíblia diz que Elias, no Novo Testamento diz que Elias orou fervorosamente. Eu gosto de uma declaração de A.M. Bounds, um camarada que escreveu coisas extraordinárias, profundas sobre oração. Ele diz, não há oração verdadeira sem chamas. Em primeiro lugar, você tem que queimar para orar. E a oração que você vai queimando vai fazer te queimar mais. Outro dia alguém chegou para mim e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, pelo que você quer que eu ore? Eu gosto de saber pelo que eu vou orar. Ele diz, eu vi o senhor compartilhando umas experiências tão tremendas. Ele falou, ora por mim para eu também ter experiência. Eu falei, amigo, um dia eu fiz essa bobagem que você está fazendo. De pedir oração para alguém, ora por mim para ter experiência. E sabe o que me disseram? Me disseram, se você quer ter experiência, não peça para eu orar por você. Se você quer ter experiência, ore você. Porque o que vai produzir experiência na sua vida, experiência com Deus, é oração. Agora, se oração é o que ativa a manifestação do sobrenatural e nem isso tu quer fazer terceirizando para o outro, como é que você acha que vai chegar lá? Aí eu falei, quando eu vi isso, não gostei, doeu, achei que sou mal educado, mas eu queria tanta experiência que eu resolvi testar. E quando eu comecei a orar e me dedicar à oração, as experiências começaram a acontecer. Vai ler o livro de Atos. Dia de Pentecostes, o irmão falou, pastor, olha que glória é essa, porque nós não estamos vivendo. Falei, olha o que eles estavam fazendo antes. Perseverava unânimes em oração, diz lá Atos 1,14. Resultado, Espírito Santo derramado sobre eles. Em Atos 4 foram cheios do Espírito Santo de novo. Verdade, a Bíblia diz, e tremeu o lugar onde estavam reunidos. O que é que eles estavam fazendo? A Bíblia diz, levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Atos 3, o paralítico curado à porta do templo. Pedro e João iam, como de costume, diz a Bíblia, para o templo, a hora da oração. Atos capítulo 10, um anjo de Deus aparece para Cornélio. O que é que ele estava fazendo? Orando. No mesmo Atos 10, Pedro está no telhado da casa, está com fome, foram preparar comida. Enquanto ele está esperando o rango, ele foi fazer o quê? Orar. Enquanto orava, aconteceu o quê? Ele tem um êxtase, uma visão. Atos capítulo 23, Jesus aparece para o apóstolo Paulo no templo. O que é que ele estava fazendo lá orando? É uma experiência atrás da outra que nos mostra que o sobrenatural tem o poder de acontecer na minha e na sua vida. A oração tem o poder de provocar a manifestação do sobrenatural na minha e na sua vida. Agora, nós muitas vezes estamos querendo viver nesse lugar sem praticar aquilo que vai levantar e elevar a experiência. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa não precisa nem conhecer os dons do Espírito Santo. Não precisa vir de uma igreja pentecostal carismática. Meus pais eram de uma igreja assim, de tão tradicional. Eu brinco que só faltava dizer que o Espírito Santo foi sepultado junto com o último dos apóstolos. Como quem diz, nunca mais ele fez nada desde então. Só que lá em casa, papai e mamãe oravam. E alguém disse, quando você começa a andar perto demais do rio, você vai acabar caindo dentro dele. E porque havia um ambiente de oração, as manifestações do Espírito Santo começaram a acontecer. Eu tinha 7 anos de idade. Meu irmão mais velho, 9. O Paulo mais novo tinha 5. Aquela época, criança ia cedo para a cama. Às 9, 9h30 da noite, todo mundo já tinha ido dormir. Falando dos filhos. O pai está na sala orando, minha mãe está no quarto orando.
Meu irmão, não sei se ele não dormiu, eu e o menor já tínhamos dormido. Você dormiu um pouquinho, acordou, mas ele levanta. Ele sai andando do corredor em direção à sala da frente, onde ele ouve a voz do papai orando. A casa toda está apagada, menos a sala de jantar por onde ele passa antes de chegar na sala. E quando ele chega, meu irmão leva um dos maiores sustos da vida dele. 9 anos de idade ele tinha. A 1 metro atrás do meu pai, a mais ou menos 1 metro de altura do chão, um anjo de Deus estava com as mãos estendidas sobre meu pai. Meu irmão sai gritando, feito doido, desesperado, quase coloca a porta do quarto de mamãe abaixo. Minha mãe, meu pai, todo mundo levanta para ver o que foi. Ele tinha alguém atrás do senhor, tinha alguém atrás do senhor. Meu pai acabou de vir da sala, sabia que não tinha ninguém lá, fisicamente falando. Meu pai dizia, filho, calma, o que você viu? Era ruim? Ele disse, não, era bom. Mas por que você está assustado? Era muito forte. O que você viu, pai? Era um homem flutuando. O homem usava vestido, pai. A roupa dele era de luz. E ele estava com as mãos estendidas sobre o Senhor dessa forma. Irmão, deixa eu te dizer, é impossível a gente começar a viver uma vida de oração e não ver o que Deus pode fazer. Eu vim aqui hoje te provocar. Nós vamos voltar para esse lugar de queimar todo dia. Não, pastor, aqui a chapa está quente, vamos esquentar mais. Pastor, aqui esfriou um pouquinho, vamos reacender. Olha, vamos ficar em pé e vamos começar a orar logo. Glória a Jesus. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. John Wesley foi um grande avivalista na Inglaterra. Até hoje, os impactos do seu ministério são sentidos em todo o mundo. Wesley juntava milhares, literalmente milhares e milhares de pessoas para ouvi-lo pregar, sem sistema de som e microfone como nós temos hoje. Você consegue imaginar isso? Multidões de 5, às vezes 10 mil pessoas unidas. Ninguém abria a boca, ninguém dava um pio. Esperava-se a direção certa do vento para que aquele grito em voz alta, né, fosse ouvido por todo mundo. As pessoas perguntavam para Wesley, como você explica o resultado do seu ministério? A resposta dele era sempre a mesma. Ele dizia, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Ao longo de toda a história, onde houve qualquer sinal e traço de avivamento, alguém decidiu entrar nesse lugar de dizer, eu vou viver uma vida incendiada para Deus. Eu vim hoje te dizer, não baixe a temperatura, não se permita esfriar espiritualmente. Pastor, mãe, tem muita gente, o problema é deles. Vamos decidir que nós vamos se manter acesos e que, se possível, nós ainda vamos incendiar eles. Eu não quero ser só um incendiado, eu quero ser um incendiário. Eu não quero só ser alguém aceso, eu quero espalhar calor e fogo em todo lugar. E eu gostaria que nessa hora você começasse a orar. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. Eu quero que você diga, Espírito Santo, eu não quero te entristecer, eu não quero te enciumar, eu não quero te afastar, eu quero manter teu fogo aceso em mim. Eu quero manter teu fogo aceso na minha vida. Eu quero que você não apenas fale da sua disposição de fazer a sua parte, de cumprir com a sua responsabilidade, mas eu quero que a gente possa orar, que o Espírito Santo venha com fogo, como fogo e com fogo sobre as nossas vidas essa noite.